Quando estamos na escola, aprendemos sobre os seres. Nós estudamos as plantas, suas estruturas, as algas, bactérias e como realizam a fotossíntese. A esse campo denominamos botânica. Também estudamos sobre os animais, a evolução das espécies, as características, como se comportam e como interagem entre si e com os outros. Esse é o campo da zoologia. Eu sou a Andreina Patrício e no Por Dentro do Campus de hoje nós vamos falar sobre essas duas áreas. Eu vou te levar até o Departamento de Botânica e Zoologia da UFRN, que está vinculado ao Centro de Biociências. Então vem comigo porque o PDC está no ar. Com a reforma universitária, tivemos a criação do Departamento de Biologia e em 1970 surgiu o curso de Biociências, quando foram incorporadas as disciplinas de Botânica e Zoologia. Já em 1992 foi criado o Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia. Isso ocorreu para a modernização do Centro de Biociências. Com o passar dos anos e o aumento da demanda, o antigo departamento foi dividido em dois: Departamento de Ecologia e Departamento de Botânica e Zoologia. O departamento atua no ensino, pesquisa e extensão, com estudos sobre as espécies, biodiversidade, sistemática, evolução, comportamento e outras áreas. O DBES oferta disciplinas obrigatórias e optativas para os seguintes cursos: Bacharelado em Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências Biológicas na Educação à Distância, Bacharelado em Ecologia, Engenharia de Aquicultura e Engenharia Florestal. Somente no primeiro semestre de 2024 foram mais de 960 alunos matriculados. Eu acho muito importante, né, a gente está sempre em contato com outros alunos, por exemplo, alunos às vezes da biomedicina que a gente tem contato, ou até mesmo de outras áreas do curso, em algumas matérias, porque a gente consegue ver outro ponto de vista, né, assim, da matéria, por exemplo, da matéria de embriologia, que nós temos alguns alunos de biomed lá. Então, a gente já vai com esse olhar muito para a biologia. E tendo outros alunos de outras áreas, eu acho que a gente acaba conseguindo ter outros pontos de vista, né, do aprendizado, assim, do que está sendo lecionado pelo professor. Por aqui são 11 laboratórios, onde os estudantes desenvolvem as atividades práticas, os estudos acadêmicos e as pesquisas científicas. Temos o Laboratório de Botânica Sistemática, o Laboratório de Colêmbula, o Laboratório de Fauna Aquática, o Laboratório de Fauna Bentônica, o Laboratório de Herpetologia, o Laboratório de Investigação de Matrizes Vegetais Energéticas, o Laboratório de Micorrizas, o Laboratório de Ornitologia, o Laboratório de Taxonomia e Filogenia Animal, o Laboratório dos Anfíbios e o Laboratório dos Fungos. O departamento conta com 14 professores efetivos, 2 substitutos e 4 técnicos administrativos. Um dado muito importante é que cerca de 93% dos docentes do departamento estão envolvidos com atividades de pesquisa e formação de recursos humanos. Mas nós vamos saber mais detalhes agora na nossa entrevista. É com você, Alan Silva. Oi, Andreina. Pois é, aqui no departamento são ofertados 3 ações de extensão e 16 projetos em funcionamento. Para a gente conversar um pouco mais, eu estou aqui com o chefe do departamento, Mauro Pichorim. Professor, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui presente e explicar para todo mundo um pouco mais do Departamento de Botânica e Zoologia. Para a gente começar, professor, eu expliquei aqui que são 16 projetos em funcionamento e 3 ações de extensão. Explica um pouco para a gente sobre a importância desses projetos para o departamento e que projetos são esses. Sim, bom, de uma forma resumida também, dá um apanhado geral que os projetos que a gente tem dentro aqui do DBES, eles trabalham com aspectos assim que envolve estudo da nossa biodiversidade,
dentro das linhas, dentro das áreas, né, de botânica, zoologia e também com a parte de fungos, certo? Então são projetos que visam o quê, basicamente? Levantamento das espécies que ocorrem no estado, na região Nordeste como um todo, e até alguns projetos em cooperação com outras universidades, com outros institutos no Brasil como um todo. Então a ideia é tentar entender como que as espécies estão evoluindo dentro dos nossos ambientes, como que elas estão, aonde é que elas estão habitando, quais fatores é que influenciam a presença dessas espécies, que características, né, que essas espécies apresentam em termos de caracteres morfológicos, hábitos de vida, épocas reprodutivas. Então, assim, são abordagens bem diversas. Então, envolve basicamente evolução das espécies, diversificação das espécies, distribuição dessas espécies e a descrição, por exemplo, de novas espécies, o que a gente chama de descrição de novos táxons. Quer dizer, novos organismos que antes não eram conhecidos para a ciência, eles, a partir do resultado desses projetos, eles se tornam, né, conhecidos para a ciência. Professor, eu fiquei sabendo que aqui no departamento existem coleções biológicas. Fala um pouco para a gente que coleções são essas e qual a importância dessas coleções para o departamento. Sim, muito bem. As coleções biológicas é um componente importantíssimo no estudo da nossa biodiversidade. O que quer dizer isso? É que se a gente quer conhecer as espécies que tem no Brasil, que tem no Rio Grande do Norte, que tem no Nordeste, nós precisamos ter exemplares depositados dentro de coleções biológicas, preservados, para que a gente possa estudar a morfologia, descrever os caracteres, e também esse material ele funciona como material de comparação. Então aí eu posso comparar esses espécimes com espécimes que foram coletados em outras regiões do país, em outros países. Nós podemos também emprestar em espécimes através de cooperações, né, de pesquisa com outros pesquisadores para nesse sentido, né, para a gente chegar a conclusões de que se tratam, né, de novos táxons, se são novas espécies ou não, se são variações apenas regionais. Então, tudo isso, essas coleções, elas são o depositário, né, o material testemunho, ele fica lá dentro dessas coleções para que a gente possa estudar no futuro. Inclusive, não só o próprio espécime, né? É importante destacar que a gente também guarda o material genético dessas espécies. Então, daqui a 20, 30 ou 100 anos, esse material vai estar preservado para que os pesquisadores futuros também possam estudar e compreender que mudanças que estão ocorrendo ao longo desse período. Então, é importantíssimo a gente manter esse material testemunho para a gente entender o que as mudanças ambientais, as geradas, por exemplo, por poluição, contaminação, perda de hábitats, né, fragmentação, o que elas estão causando nos organismos ao longo dos anos e das décadas. Professor, a gente falando agora sobre formação, como é que o departamento ele tem desempenhado suas atividades para a formação de novos profissionais dentro da área de botânica e zoologia? Sim, o departamento, o DBES, ele atende o curso de graduação, cursos de graduação, né? Por exemplo, o curso de Ciências Biológicas, o bacharelado. Ele atende o curso de Ecologia também, que é um curso, um bacharelado. Atende cursos de licenciatura, Ciências Biológicas presencial, né, de licenciatura, e também o curso de Ciências Biológicas, licenciatura à distância. E tem alguns outros cursos que ele também oferece disciplinas optativas. Na pós-graduação, os professores do DBES, eles atuam principalmente em 3 programas de pós-graduação. A gente atua principalmente no programa de Sistemática e Evolução, que é um programa que surgiu a partir de uma iniciativa dos professores do DBES. No programa de Ecologia também os professores do DBES atuam, programa de pós-graduação em Ecologia, e no PRODEMA, né, que é o Programa de Desenvolvimento
em meio ambiente, né, que é um programa em rede. Então, o DBES também atua nesse programa, os professores do DBES. Uma partezinha dos professores do DBES também atuam em alguns programas diferentes, fora um pouquinho, né, desse contexto, mas, no geral, a gente atua principalmente nesses 3 programas de pós-graduação. Então, assim, os docentes do DBES contribuem com ensino, pesquisa, extensão dentro da graduação e dentro desses programas de pós-graduação. Vamos falar agora um pouco sobre parcerias. O departamento tem parcerias com outras instituições fora da universidade? E se sim, como o senhor enxerga a importância como chefe do departamento de se ter parcerias como essa para a formação desses novos profissionais? Sim. As parcerias hoje, elas são fundamentais, né, para o desenvolvimento de ciência, né, em qualquer canto do mundo, né, não vai ser diferente aqui para nós. É muito difícil a gente ter aquela imagem do pesquisador que trabalha sozinho no seu laboratório e faz uma super descoberta atualmente. Os pesquisadores têm que trabalhar com parceria. Nós aqui também fazemos muito disso. Então, nós temos parcerias entre instituições dentro do Estado. Então, temos algumas parcerias com a UFERSA, por exemplo, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte também, mas também nós temos, alguns professores também têm parcerias com universidades fora, em outros estados, né, no Sudeste, no Norte do Brasil, e nós temos também parcerias com o exterior. Então, boa parte dos professores sempre tem alguma parceria com alguma entidade dentro ou fora do Brasil. Essas parcerias, claro, tem alguns, como que se diz assim, existem vantagens, né, importantes, porque tanto nós podemos passar, né, o nosso conhecimento para os parceiros e também divulgar o que a gente está fazendo e trabalhar em conjunto, quanto a gente pode também absorver, né, dos parceiros novas técnicas, novas formas de abordar, né, um determinado trabalho, uma determinada pesquisa, e publicando também os resultados em parcerias, sempre esses resultados alcançam um público maior, certo? Então tem uma finalidade que é mais duradoura do ponto de vista científico. Ou seja, um departamento muito importante para a nossa universidade. Professor, agradeço demais pela tua disponibilidade em ter essa troca de ideias aqui no Por Dentro do Campus. Sim, eu que agradeço a todos, né? Também quero agradecer aí a presença, a audiência, né? E venham visitar a universidade quando puderem. A gente sempre estará aí de portas abertas. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta nós vamos continuar essa visita aqui no Departamento de Botânica e Zoologia da UFRN. Não sai daí, o Por Dentro do Campus volta já. Nós já estamos de volta e vamos continuar falando sobre o Departamento de Botânica e Zoologia da UFRN. O DBES não possui um programa de pós-graduação próprio, mas os professores daqui dão aulas em programas de pós vinculados ao CB. Um deles, o programa de pós-graduação em Sistemática e Evolução. O coordenador é o professor Leonardo Bessier, que vai explicar um pouco sobre o funcionamento. Esse programa surgiu a partir da necessidade de vários professores que foram contratados pela UFRN, que atuam na área da biodiversidade, deles começarem a orientar na pós-graduação e desenvolverem aí suas pesquisas. Então, em 2011 ele foi criado oficialmente pela CAPES, ele supre uma área que é a área da sistemática e da taxonomia, formação de recursos humanos. Aqui no Rio Grande do Norte não existia um programa com esse perfil, e esse programa tem contribuído muito. Já formamos aí dezenas de mestres, dezenas de doutores, subimos na nota da CAPES, somos hoje nota 5, numa escala que vai até 7, e
um reflexo da criação desse programa está justamente nas coleções biológicas que a universidade tem. O herbário é uma delas, mas nós temos mais de 10. E essas coleções, elas vão guardar aí amostras da pesquisa em biodiversidade, muitas vezes da pesquisa em campo feita pelos pós-graduandos, pelos nossos alunos, que estão coletando aí animais, amostras de plantas, para documentar a biodiversidade, para estudar o parentesco entre as espécies e propor também medidas de conservação. Além de coordenador do programa de pós-graduação, o professor Leonardo Vessier é também o curador do herbário da UFRN, que faz parte do Museu de Ciências Morfológicas aqui da universidade. O herbário é como se fosse uma biblioteca de amostras de plantas desidratadas. Não é que a planta viva está aqui guardada no armário, não. São amostras prensadas, desidratadas como essa daqui, ou seja, ela está seca, costurada, no nosso caso, numa cartolina e com uma etiqueta dizendo quem, onde, quando, em que ambiente que essa planta, em que data ela foi encontrada. Então ela é um testemunho, ela é uma prova de que essa amostra ocorre naquele local, floresce naquela época e com isso a gente pode estudar depois na lupa a morfologia, a gente pode extrair amostras dessa planta herborizada, a gente pode tirar dados ecológicos, biogeográficos, propor medidas de conservação, ou mesmo entender a dinâmica das populações ao longo do tempo. Então é um registro, é uma prova. Outra função importantíssima do herbário é para pesquisas que são feitas com plantas, em outros departamentos, em outros centros da universidade, e que precisam ter aqui um testemunho, um registro da planta que foi usada na sua pesquisa. Por exemplo, um cientista lá do Instituto do Cérebro, que está pesquisando a produção de um medicamento contra a depressão. Se ele fizer um extrato a partir de uma planta, para ele validar esse extrato, para ele publicar os resultados dele posteriormente, ele tem que deixar aqui no herbário uma amostra seca, que seria tipo o testemunho físico, a prova material da planta que ele usou para fazer aquele extrato, aquele estudo. Então o herbário ele acaba validando a informação científica, entre vários outros usos. Por aqui existe o projeto Inovação Tecnológica no Sertão, que estuda os biocombustíveis para desenvolver a região do semiárido. Alan Silva preparou uma reportagem sobre isso e nós vamos conferir agora. Em meio ao clima desafiador do semiárido nordestino, uma iniciativa inovadora do Departamento de Botânica e Zoologia da UFRN está trazendo esperança e desenvolvimento para a região. A gente tem um projeto aqui no laboratório, dentro da UFRN, é o Laboratório de Investigação de Matrizes Energéticas Vegetais. E o laboratório justamente ele trabalha com projetos relacionados à produção de plantas, que são plantas oleaginosas, que têm óleos nas sementes, para a produção de biocombustíveis. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente encontra algumas espécies vegetais, algumas nativas, outras não, aqui da nossa região, mas a gente trabalha com o cultivo dessas espécies, em especial com a agricultura familiar no semiárido, e essas espécies a gente usa o óleo dentro da semente para produzir biocombustível. O projeto de iniciação científica tem como principal objetivo colher plantas oleaginosas para a produção de biocombustíveis. Atualmente, o projeto é coordenado pela professora e doutora Juliana Lixton. De acordo com ela, as melhores plantas para se extrair o óleo são o cártamo e a soja. A gente tem a soja hoje como a principal oleaginosa do Brasil, para produzir biocombustível. Porém, a soja não é tão tolerante, aqui nessas regiões do semiárido, não cresce muito bem nessas regiões, então não produz, assim como nas regiões mais centrais e sul do Brasil. Então, nós trouxemos uma planta, que é uma planta introduzida no semiárido, que é o cártamo, que tem uma produtividade bem maior do que a soja, por incrível que pareça, A soja é uma planta já muito consolidada no Brasil, mais de 80 anos de pesquisa com a soja no país, mas hoje a gente trouxe, então, nesses últimos anos aqui de pesquisa e desenvolvimento, uma espécie que nem é nativa do Brasil, é uma espécie asiática,
mas que produz mais do que a soja em regiões semiáridas ainda, que é algo, né, improvável. Até pouco tempo atrás a gente não ouvia falar nem sequer de grande produtividade de quase nada ali no semiárido. Além de proporcionar a produção de biocombustíveis, o projeto tem auxiliado na formação dos estudantes de ciências biológicas. Atualmente, 10 alunos estão vinculados ao projeto, mas desde sua criação, 80 estudantes já tiveram atuação direta no projeto de pesquisa. Então essa prática, essa vivência de laboratório agrega muito como experiência individual, também curricular. E além da experiência de laboratório, eu acabo auxiliando meus amigos de laboratório em experiências de campo, com acompanhamento do desenvolvimento em campo e até mesmo a própria colheita do plantio. Pretendo fazer mestrado, doutorado nessa área através de cultivo de bioestimulantes, de plantas com bioestimulantes para a produção de biocombustíveis e esse tipo de vertente. O semiárido nordestino, conhecido pelas suas dificuldades impostas pelo clima, está se tornando em um epicentro de uma revolução verde. Por aqui, pesquisas lideradas pela UFRN com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estão buscando novas alternativas sustentáveis para a produção de biocombustíveis. A ciência e a pesquisa faz com que você tenha todo dia uma experiência nova com aquilo que você está estudando. Então, a descoberta pelo novo e saber que o novo ele tem um impacto social, saber que o novo ele vai contribuir para a disseminação de conhecimento e pode futuramente vir ser um produto de desenvolvimento tecnológico, faz com que as pesquisas, com que a mente trabalhe buscando sempre o que eu possa agregar cientificamente, economicamente e socialmente para a população, tanto acadêmica quanto a população em geral. As pesquisas não apenas avançam no campo da segurança energética, mas também trazem benefícios diretos para as comunidades locais, criando emprego e renda através de práticas agrícolas sustentáveis. O laboratório ele tem sido essencial para poder desenvolver o meu projeto de mestrado, né? Eu já atuava aqui antes como aluna de iniciação científica, eu trabalhava com plantas para uso de biocosméticos e agora estou atuando na parte de biocombustível. Então, as atividades aqui têm sido essenciais. A gente faz também a monitoria com os estudantes da graduação. A gente tem muitos projetos no laboratório também para análise de outras espécies que tenham potenciais bioenergéticos. E eu acho que é isso, o laboratório é o centro de tudo, né? Tudo a gente desenvolve aqui. Gostei demais do programa de hoje, eu espero que você tenha gostado também. Quinta-feira tem mais Por Dentro do Campus. Não esquece de acompanhar as redes sociais da TV Universitária, @TVURN no Instagram e no YouTube. Segue também o perfil do programa, @pdc.ufrn. Até mais!